Voltei, pessoal, agora dando continuidade aqui. Qualquer dúvida vão me falando, tá? Quais são os requisitos gerais para uma sala de emergência? Como que devem ser esses requisitos? Deve ser uma área específica, exclusiva somente para atendimentos de urgência e em casos de emergência, tá? Deve ser com um espaço amplo, de fácil acesso, a ambulâncias com uma área externa, né? Então, quando o paciente chega na situação de emergência, nem sempre ele vem de carro, nem sempre ele vem andando, né? Então, se ele for transportado pela ambulância, que requer a utilização de maca, né? De prancha, então deve ter um local de fácil acesso, exclusivo para a ambulância, para descer com o paciente, transportá-lo até a sala de emergência, tá? A sala de emergência deve estar próxima a outros locais, tá? A outros setores importantes, como por exemplo, o centro cirúrgico, o banco de sangue, sala de exames de imagem, né? Sala de raio-x, de tomografia, UTI. Então, o correto é ter todos esses materiais, esses setores de apoio no mesmo andar que o setor de emergência, tá, pessoal? Em algumas situações, né, vocês viram que existe recursos. Dá para fazer uma tomografia, um raio-x ou qualquer outro exame de imagem na sala de emergência. Em outras instituições pode não haver esses recursos, tá? Então vai precisar encaminhar o paciente em situação de emergência para um outro setor. Então por isso a importância de ser perto, de ser próximo, tá? Então, e lembrando que a emergência precisa de agilidade, rapidez, né? Então, se for de difícil acesso, menos tempo de recuperação, menos tempo de conseguir salvar a vida do paciente, tá? Se porventura acontecer algum tipo de situação que essa emergência necessite de uma intervenção cirúrgica, é preciso, né, ter proximidade com o centro cirúrgico ou um centro cirúrgico só para cirurgias de emergência ali dentro, né, da unidade de pronto atendimento. Deve ter sala de sutura, né, deve ter sala de pequenas cirurgias, tá? Tetos, paredes, pias, né? Chão, tudo deve ser fácil de limpar. Então, tem alguns recursos muito parecidos com os recursos do centro cirúrgico, tá? Exemplo: todo piso deve ser liso, né, com antiderrapante. Deve conter pisos e paredes formas arredondadas. Se for de forma triangular, é muito fácil de acumular micro-organismos nos cantos, tá? Então, chão, teto, tudo deve ser de forma arredondada para não ter acúmulo de micro-organismos, tá? Com relação à fiação, tomadas, né? Vocês perceberam que tem muito aparelho que é utilizado: ventilador mecânico, bomba de infusão, eletrocardiograma, e tudo isso deve ser realizado de uma forma segura e de fácil acesso, tá? Que permita um fácil acesso. E o atendimento em sala de emergência, ele envolve os seguintes aspectos. O que ele requer? Um planejamento desse atendimento. Deve ser planejado o atendimento, né? Com relação a materiais e com relação à equipe. 2, uma triagem. O que é a triagem? Classificar o risco desse paciente. Se é uma situação de emergência, se é urgente, se não é urgente, tá? 3, uma avaliação primária, que é aquela primeira avaliação que deve ser realizado. 4, reestabelecimento dos sinais vitais. Se qualquer sinal vital estiver instável, deve ser reestabelecido com prioridade. 5, avaliação secundária, é uma segunda avaliação após a estabilização dos sinais vitais. 6, uma reavaliação desse paciente, reavaliar
tudo que ele veio de complicação, tanto com sinais vitais, se for uma lesão, se for um acidente, tá? É feita toda uma reavaliação. E por último, 7, um tratamento definitivo. Vai definir qual será o destino desse paciente. Como assim destino? Para onde ele vai após todo esse processo de avaliação, reestabilização, tá? Para onde que ele pode ir? Auto-hospitalar, para uma UTI, para um centro cirúrgico, né? Para um outro setor, para uma outra unidade, para um outro hospital. Então, são essas etapas. Na próxima aula nós vamos ver com mais detalhes sobre todas essas etapas, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da introdução. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estarei à disposição, tá? Lembrando que sempre haverá atividades com relação às aulas, tá? Então, na próxima aula, eu vou terminar esse assunto, tá? E vou dar uma atividade para vocês estarem realizando. E eu quero marcar depois uma correção oral com vocês das atividades, tá bom? Muito obrigado pela aula, gratidão. Ótima semana para vocês. Beijo, até a próxima aula.